Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. E hoje é sábado, dia de informação e renovar as esperanças, porque eu sei que, assim como eu, vocês também estão cansados e abismados com o que está acontecendo no país. E para isso, a gente conta com o doutor Renato Gomes, que nos dá uma outra visão dos fatos, né, doutor? Muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite, Camila, amizade. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha, outra visão mais lógica com base nos fatos. Eu diria que o difícil é você pegar aqueles elementos que muitos desconsideram e trazer para análise, que gera uma sensação, será que vale a pena considerar isso? Ninguém está falando? Então, praticamente, você fala sozinho algo, mas é uma coisa que existe e é uma incógnita a ser respondida. Daí fica uma coisa diferente. Então, doutor, eu queria começar com a história do Alan dos Santos, o jornalista do Terça Livre que teve seu pedido de prisão e extradição feito pelo ministro, o ilu-ministro Alexandre de Moraes. Isso acabou revoltando aí muitas pessoas que estão reclamando da crescente o crescimento da censura no país, as ações do STF em cima da liberdade e algumas até questionando a idoneidade e o comprometimento do presidente Bolsonaro em relação ao Brasil. Como o senhor vê isso e essa ação do Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos? Mas, mais uma vez, confirma que o Estado de Direito está rompido e a gente não vive em democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente está sendo cada vez mais colocado em xeque, porque antes do 7 de setembro, ele esculachou esses inquéritos que hoje justificam tudo, como, por exemplo, a prisão do Alan dos Santos, justificam a perseguição que ele mesmo sofre no TSE e também no STF, né, por razões distintas, um pelo sistema eleitoral e outro por interferência na Polícia Federal e essas balelas aí, essas narrativas, e ligada especificamente ao ministro. Ele não tem como fazer cumprir essa decisão. Se não houver ali um proceder por parte de ministros do Executivo, vinculados ao presidente que bateu nesses inquéritos, antes do 7 de setembro, vai passar pelo Ministério da Justiça, vai passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Qual será a atitude que esses ministérios tomará? Avaliarão essa decisão, avalizarão, melhor dizendo, essa decisão do ministro lá nos Estados Unidos, perante lá os órgãos competentes, passando as informações que são juridicamente válidas, juridicamente comprometidas com a democracia. Tem esse ponto. Vai gerar ali o que vai acontecer dentro do Executivo, cujo chefe do Executivo já bateu nessas decisões pré-7 de setembro. Outra coisa ainda é a ação da Interpol. O Leonardo Coutinho fez um tweet bem interessante ontem, dizendo exatamente que a Interpol não cumpre necessariamente essas ordens que chegam. Aqui da América do Sul, então, de países ali ditatoriais, como Venezuela e outros que seguem essa linha ali esquerdista, progressista, socialista, eles rejeitam de cara e ficam a ver navios. E fica mal para esses países. E o Alexandre de Moraes ainda lá fora está em descrédito, porque ele mandou segurar o Jason Miller aqui na Polícia Federal sem qualquer razão jurídica justificável, criando ali um incidente diplomático. Qual será o desfecho dessa história? Eu afirmo aqui tranquilamente, pelo menos é o que eu penso, isso não vai dar absolutamente nada. Hoje, apenas dor de cabeça para o Alan dos Santos, que é o envolvido da vez, o perseguido da vez, e fragiliza ainda mais o STF, que não tem como implementar suas decisões. Hoje, na minha leitura, eu tenho falado isso, só acontece o que está acontecendo porque há uma permissividade por parte do chefe de Estado e das Forças Armadas. E por qual razão existe essa permissividade? É uma estratégia militar em curso? É uma permissividade para fazer as pessoas despertarem mais para o que está acontecendo, enxergarem que as liberdades nunca estiveram tão ameaçadas? É uma permissividade para fazer as pessoas entenderem exatamente o que significa viver num regime democrático? Buscar informações para esse sentido? Porque para uma ação objetiva, concreta, contundente que resolva, as pessoas precisam estar minimamente
conscientes da gravidade da situação. Então, é a dúvida. Agora, quanto ao que o presidente está vendido para o sistema, ele é refém e se aliou, eu não acredito em nada disso. Eu diria que são argumentos muito mais voltados a quem eles estão raciocinando com o fígado do que propriamente com dados objetivos, palpáveis, que a gente consiga enxergar realmente o presidente se vendeu, o presidente deu uma de estelionatário eleitoral, ele não cumpre com a palavra. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o jogo está em aberto. O próprio presidente disse que ele está jogando War, está jogando xadrez, tem que ter paciência, ou seja, o War é um jogo que envolve um certo blefe ali quando você conta com a sorte, mas envolve inteligência para você tomar as decisões. E xadrez é inteligência pura. No dia ele vence o melhor, que é aquele que estiver melhor preparado. Então, assim, está tudo muito claro para mim que é uma estratégia do presidente, em função desse cenário que a gente está colocando aqui de uma forma mais, eu diria assim, resumida. Renato, a gente pode ler a ação do STF como um recado para a sociedade, para amedrontar. Olha, se nós estamos indo em cima do Alan do Terça Livre, o que dirá que nós não faremos com você caso você se arrisque a tomar a mesma postura que esse jornalista? Olha, Camila, pode ser o que passa na cabeça de cada ministro. Não sei se eles se acham tão impunes, tão poderosos assim, de modo a pensar dessa forma, mas não é de se excluir essa possibilidade. O que eu tenho de convicção é isso, é certeza da impunidade absoluta, com a ideia de que tem todo o amparo dessa doutrina que não serve para nada hoje, doutrina que deixou o país chegar onde está e não dá solução para absolutamente nada, legitima essa ruptura do Estado de Direito, essas usurpações de competência, esse ativismo judicial hoje que quebra qualquer equilíbrio possível entre os poderes da República, subestima o chefe de Estado, subestima as Forças Armadas. Para mim, está muito mais por uma falta de visão do mundo dos fatos, uma visão real das coisas, do que propriamente uma decisão tomada no sentido de que está fazendo a coisa certa dentro do que lhe compete. Está muito mais para a insanidade, essa que é a questão. Renato, o Alexandre de Moraes, ele tomou a mesma atitude do juiz do TSE, o Salomão, que fez comigo, com a Bárbara, Folha Política, enfim, que é bloquear todas as contas do Alan dos Santos, inclusive os créditos a receber. A ideia é obrigar o Alan a voltar por falta de dinheiro, é criar uma situação deplorável na vida do Alan. Qual que é a estratégia por trás disso? Olha, ele só bloqueia as contas como faz porque existe um convênio entre o Banco Central e o Judiciário que permite que os juízes, digitando uma senha, bloqueiem tudo. Se acabar esse convênio, acaba esse poder de bloquear imediatamente as contas por parte do Judiciário. É um convênio, um acordo administrativo entre duas instituições. Rompe-se esse convênio, acaba esses abusos. A gente está vendo que determinados acordos que existem dentro do nosso sistema administrativo burocrático aqui, mal usado, causa problemas. Legitima, aí, por exemplo, a quebra de garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição. É o que a gente está assistindo agora. Agora, eu não vejo sentido bloquear as contas com a intenção de fazer o Alan voltar. Vai voltar para quê? Ele vai voltar para quê? Para resolver os problemas das contas? Não, ele vai voltar para ser preso. Então não faz sentido. Mas que é para causar dificuldades, isso aí é intuitivo. Renato, nós também temos o problema do deputado federal Daniel Silveira, que teve a sua prisão validada pelo Supremo. Só o Alexandre de Moraes disse que não ia participar da votação por motivos óbvios, né? Primeiro que ele concorda, segundo que é dele a prisão. O que a gente pode esperar de uma decisão dessa? Foi institucionalizado o crime de opinião? Hoje, a gente pode considerar que hoje existe efetivamente o crime de opinião? Camila, hoje sim. O STF está em processo de autofagia pura. Essa decisão é nula, porque foi tomada por juízes suspeitos que defendem, eles interdefendem, eles se interprotegem, e agem para autoproteger a instituição.
Mas é óbvio que eles atuam como um tribunal de exceção, fazendo o que estão fazendo. A questão é por que se permite? Cai sempre na mesma coisa, na causa. Por que se permite fazer isso? Porque dizer que o STF pode fazer o que está fazendo, isso não está escrito em lugar nenhum. O presidente da República já sabe que eles não podem fazer isso. E ele é o chefe de Estado, ele não é um vassalo de um togado. Por que ele permite? Por que tem permitido? Falar, não, mas não pode afetar a economia. Calma aí. As liberdades são mais importantes do que a economia. Você pode ter uma economia pujante. Se as pessoas forem escravas, o que adianta? Se as pessoas não puderem falar, o que adianta? Se as pessoas não tiverem liberdade para ir na esquina, sem se tomar uma saraivada de pancadas de um policial, de um guarda municipal, porque não apresentou esse passaporte da caridade, o que adianta uma economia pujante? A economia pujante vai satisfazer a quem? Então, isso são justificativas que não fazem muito sentido se considerar o que está em jogo. Liberdade. É diferente lá atrás, a saúde e a economia, tem que ser tratados ao mesmo tempo. Não tá se falando que uma tem que preceder a outra, até porque você sem saúde, você não vai ter o outro. Sem saúde, o que adianta uma economia pujante? Agora, sem economia, como é que você vai se sustentar aqueles que precisam da economia? Não estou nem falando de liberdade, mas quando entra a liberdade em cena, esse discurso muda. Primeiro as liberdades, depois a economia. Doutor, relatório da CPI. O relatório da CPI foi um tanto quanto ultrajante, né? Até genocídio indígena tentaram colocar lá. Parece que um dos membros do STF, eu não vou me arriscar a falar o nome porque eu realmente não lembro, falou que esse relatório é político, não tem nada a ver com... Salvo engano, foi o ministro Barroso. Que não tem nada a ver com crime, e sim político. Então, a gente pode dizer que nós perdemos tempo e dinheiro com uma perseguição política para que o Renan Calheiros e o Omar Aziz usassem isso como palco eleitoral. O dinheiro público foi para o ralo para a gente não chegar a conclusão nenhuma, porque, afinal, quem roubou, quem desviou foram os governadores e prefeitos, por uma questão meramente política. O Brasil virou realmente esse hospício? Eu diria que sim. Quem banca o Congresso Nacional? São os impostos que a população paga. Como é que é gerido o orçamento do Congresso Nacional? Eles têm autonomia para gerir a grana como eles quiserem. Então, você pode custear essa CPI? Pode. Está dentro das regras. Agora, a CPI foi ilícita do início ao fim. Abuso de autoridade o tempo inteiro, arbitrariedades o tempo inteiro. E isso foi bancado com dinheiro público. Certeza da impunidade. Mas isso tem um lado bom da história, Camila. Porque eles estão atacando pessoas que eles não têm como lidar caso elas decidam reagir, que é a presidência da República e as Forças Armadas. Eles estão, eu diria, se enforcando e não percebem. Eles se acham tão poderosos que não conseguem enxergar o que eles realmente são. São frágeis, muito frágeis. Eles estão no castelo de cartas que acham que estão no castelo de concreto. Então, assim, isso aí não vai dar em nada. Esse relatório, extremamente político, não tem absolutamente nada de crime ali, não existe justa causa para oferecer nenhuma denúncia sequer, não existe justa causa para se abrir um processo de impeachment. Existe, sim, narrativas e mais narrativas, com documentos ali forjados, em cima de testemunhos, em cima de oitivas ali, feitas sob pressão, sob coação. Isso aí não é prova. Isso aí não é prova. O que eles vão fazer agora? Estão ainda coagindo o Aras agora, que o Aras provavelmente não vai usar isso para nada, coagindo o Aras em abrir, sob pena de abrir processo de impeachment contra ele, caso ele não dê sequência ao que eles pretendem, que é acionar a justiça, acionar o presidente da República com base nesse relatório. Então, o que está acontecendo é bom, porque piora a situação, esquenta o cenário e do caos tende-se ao equilíbrio, tende-se ao reajuste da situação. É a lei da vida. Temos que aguardar aí o desfecho.
Doutor, o primo do Alcolumbre na história do tráfico. Eu sempre falei, inclusive postei no Twitter, de que o real problema das drogas e das armas, né, que entram ilegalmente no Brasil, do narcotráfico, não é o traficante da favela que é peixe pequeno, e sim os dos colarinhos brancos que estão realmente no poder. Isso não deveria ensejar uma investigação até contra o próprio Alcolumbre, já que está tudo em família? Quem disse que não está vendo essas investigações? A gente não sabe, né? Mas as investigações, elas correm muitas vezes em sigilo, né? Você começa a pegar indícios, depois você formaliza, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Mas o que está vendo também é bom, sujeira vindo à tona, sujeiras e mais sujeiras vindo à tona. Segundo saiu noticiado, o André Mendonça, enquanto era ministro da Justiça, deu ensejo à abertura dessas investigações, né, que chegou no primo do senador, e agora, nitidamente, parece que é uma retaliação contra o André Mendonça. Esse cozimento em banho-maria, né, lá no Senado, né, inviabilizando a sabatina. Então, faz parte do jogo, desse show de horrores, essa politicagem que reina aqui no país hoje. Renato, algumas pessoas nas redes sociais levantaram uma questão que eu achei até curiosa. Eu acho que é algo que a gente deve pontuar sim. O pessoal está falando que esse pedido de prisão do Alan é uma cortina de fumaça para tirar o foco da família Alcolumbre. Eles seriam realmente capazes de colocar a liberdade de uma pessoa em risco para criar uma cortina de fumaça ou há algo muito maior por trás disso? Eu acho bobagem, eu não vejo sentido nisso, não. São coisas independentes, né? Uma aberração aqui, não tem como apagar uma outra que está acontecendo. Hoje a gente está no momento de separação do joio e do trigo, ninguém vai se salvar nessa história. Todos nós somos mortais, e alguma hora as coisas andam, acontecem. A gente não controla as consequências dos nossos atos, eu sempre gosto de falar isso. O país, se a gente controlasse, o país hoje não teria Bolsonaro na presidência, teria aí um petista, né? Teria um esquerdista qualquer. Por quê? Porque deu tudo errado, não saiu como eles queriam. Houve uma briga PT-PSDB lá atrás que gerou esse desequilíbrio todo e chegou um outsider que venceu, com apoio maciço da população, mesmo com o sistema eleitoral capenga, né, que deixou aquelas falhas que o próprio presidente já mostrou nas lives, na live de, salvo engano, de agosto, com mais aquela entrevista no Pingo dos Is. Então as coisas estão fluindo. Então só tem que ter paciência, o desfecho será interessante. Eu sempre gosto de falar, o presidente disse que sabe onde está o câncer, que é a população consciente, que a gente vence essa guerra, que ele sabe o que fazer. Eu diria que ele está agindo dessa forma, ele sabe o que está fazendo. Doutor, o pessoal fala muito, cobra muito a posição das Forças Armadas, falando até em prevaricação. O senhor é um ex-militar. Como o senhor vê essa acusação em cima das Forças Armadas e o que realmente elas poderiam fazer em tudo que nós estamos vivendo? A censura, inquéritos, CPI, ameaças, perseguições. Qual seria a posição das Forças Armadas? Olha, a primeira coisa, Camila, eu não gosto dessas cobranças, né, esse juízo de valor. Ninguém nasce para agradar o outro. Se a gente está mal numa situação, a gente tem que olhar para dentro e não olhar para fora, buscar um boi de piranha, buscar um culpado. Isso é uma atitude vitimista, como é típico de esquerda. É gente de direita se vitimizando, né? Porque está raciocinando com o fígado, não está se aguentando, está sofrendo e não consegue solução. Então tem que arrumar um boi de piranha. Ou são as Forças Armadas ou é o presidente da República hoje, no momento. Então, primeiro é repensar a vida. Para isso que a gente sofre. Para despertar para alguma coisa, ampliar a consciência e despertar para alguma coisa. Para a gente ver que tem algo mais, não apenas os nossos 5 sentidos. Segundo ponto, as Forças Armadas estão vendo o que está acontecendo. O governo é um governo militarizado, o país está militarizado, está tudo sob controle. Se a gente pegar o vídeo do general Paulo Sérgio, comandante do Exército, pós 7 de setembro, vídeo institucional, dizendo que o Exército está pronto para atuar em até 24 horas após acionado em qualquer área do território nacional, isso é muito sintomático. A gente não vive no Estado de Direito. Não é porque eu estou falando, não. O presidente já disse que todos estão fora das 4 linhas da Constituição.
Isso aí não tem como ficar, a gente tem que dar um jeito. Ele disse que o Brasil jamais será uma Argentina, acontecerá o que aconteceu com a Argentina, ou muito menos com a Venezuela, que as nossas liberdades nunca estiveram tão em risco, mas a gente não será socialista. Então ele falou que só sai do cargo morto ou com a vitória. Então, assim, a pressa mostra que quem está com problema é a pessoa. As Forças Armadas estão no papel delas, estão observando, estão em sigilo absoluto, falando absolutamente nada. Depois do 7 de setembro, o general Heleno fez aquele videozinho de 1 minuto, dizendo que discordou do presidente várias vezes, mas no final sempre tinha razão, pediu um voto de confiança, e o general Paulo Sérgio fez esse videozinho que eu comentei agora. E está todo mundo em silêncio. Ninguém falou absolutamente mais nada. O interessante é que o Renan Calheiros ainda botou o general Braga Neto como indiciário também no relatório. Maravilha. Show de bola. Então as coisas estão fluindo. A gente tem que entender que quando você não entende que isso aqui é uma guerra, a incompreensão é certa. Você não consegue achar lógica para tudo que está acontecendo. Você vai ver falhas em tudo que está acontecendo. Você jamais aceitará que é uma estratégia que está sendo seguida. Você jamais vai conseguir presumir que há um presidente que é inteligente, que sabe o que está fazendo. Você vai presumir ao contrário. O cara é burro, é ignorante, está prevaricando. As Forças Armadas estão cooptadas, fazem nada, servem para nada. Você vai presumir só isso. Você não enxerga que tem a guerra. E o presidente já disse, estamos em guerra, sendo atacada por dentro, por inimigos internos. Tem que ter paciência e sangue frio. Eu estava lendo uma coisa bem interessante nesse livrinho que a gente estava falando aqui, dos 33 estratégias de guerra. O Robert Greene falou uma coisa interessante, né? A pessoa que é estrategista, ela consegue se manter em equilíbrio emocional. Ela tem a frieza necessária para analisar o cenário como um todo e saber que a guerra se vence superando várias batalhas. Então, ele consegue ceder numa batalha aqui para atacar uma outra mais importante e, no final das contas, vencer a guerra. Quando você ataca as batalhas, você tem que agir taticamente. O que acontece hoje? As pessoas, de modo geral, elas raciocinam taticamente. Elas olham uma coisa que aconteceu, acham um absurdo, que é atacar aquilo direto na hora. É como se não houvesse uma estratégia por trás de quem está observando de fora de uma forma mais abstrata e mais isenta emocionalmente. Hoje existem vários analistas, todos são analistas emocionados que agem, que emitem opiniões com base num foco único e se recusam a enxergar o cenário de forma mais ampla. Daí essa incompreensão generalizada, essa sensação de que não vai acontecer nada, essa descrença coletiva, frustração, essa busca por uma terceira via. Assim, tem gente que busca a terceira via e não sabe nem por quê, né, só porque está com raiva do presidente. Então, a coisa é muito mais sofisticada do que aparenta. Então, falta isso, falta um pouquinho de sangue frio para a gente conseguir superar essa etapa. Vai acabar, né? Não tem como o país se sustentar como está. Está tudo muito ruim, está tudo péssimo. O crime está dentro do Estado. As liberdades não existem, elas são oprimidas o tempo inteiro. Então, se as pessoas entenderem isso, que não tem como o país ser próspero como está, a mudança vem. Isso é a lei da vida. Renato, eu peguei aqui uma matéria no Terra Brasil Notícias, que saiu agora há pouco e diz o seguinte: bomba! STF vai gastar 138 mil reais em água mineral. Custo supera a inflação em 40%. Isso é justo? Isso pode? Ninguém vai fazer um pedido para que se bloqueie essa compra, como fariam caso fosse presidente da República? Eles estão falando para a sociedade que as necessidades supérfluas deles são muito mais importantes do que a necessidade básica da população? Camila, autonomia financeira é isso. Tem uma fortuna para sustentar, né, essas instituições democráticas, entre aspas, e ali a forma como se gasta o dinheiro depende de quem é o ordenador de despesa da ocasião. Se vai gastar milhares de reais em água ou em lagosta, tanto faz. Eles têm esse poder hoje. É uma legislação que a legislação existente hoje, ela permite essas idiosincrasias, permite
que servidores públicos vivam nababesticamente, no luxo. Tem otários para bancar aqui fora. Tem um povo que é um povo, aquele povo calmo, conformado, né, que espera lá um salvador da pátria para resolver o problema dele. Então, é tudo que eles querem. Mas de ilícito aí, de ilegal, não tem nada. Está dentro das regras do jogo. Renato, outra coisa que não digo que chocou, mas que causou uma certa estranheza foi uma suposta relação do ministro Fux com a ex-modelo Luísa Brunet, que eles estariam vivendo uma fé a ponto dele nomear ela para um conselho de justiça. Até onde vai a falta de vergonha na cara desse pessoal? Olha, Camila, a vida privada do ministro não me interessa, né? Nem da Luísa Brunet, eles fazem o que eu acho que tem que fazer, não tem problema nenhum. A questão da nomeação, não há nenhum empecilho. É um empecilho moral? Mas o que é moral? Qual a moral que prepondera hoje? É uma moral de quem tem o poder. Simples assim. Tá aí a Luísa Brunet no cargo. Não há nada de ilegalidade na nomeação, né? Sem problema. Agora, as pessoas aqui de fora ficam sem compreender, né? Porque parece que exige um saber notório saber jurídico, não é? Para integrar nesses conselhos. Salvo engano, aquilo ali não exige formação jurídica, não. É a questão de direitos humanos, salvo engano. Aí é muito mais uma questão ideológica. Ali eu acho que um representante da sociedade civil que ele podia indicar, né? Eu não via direitinho as regras de nomeação, os critérios, mas eu presumo que seja isso, pelo que eu li por alto. E ela preenche os requisitos. Imagino como ela preenche os requisitos. Doutor, para a gente finalizar, a nossa liberdade está realmente ameaçada? O que podemos fazer para ter a nossa liberdade de volta? A gente espera, a gente luta. O que dá para ser feito? Camila, hoje, num momento, se você tem consciência de que a gente não vive em Estado de Direito, que não existe democracia aqui no país e que a gente está em guerra, as liberdades que existem no momento não são as liberdades que estão lá no artigo 5º da Constituição. Aquelas liberdades devem ser relativizadas. Você tem que também ter um discernimento para saber até onde você pode caminhar exercendo-as. Eu gosto de chamar de prudência. Você tem que ter senso, tem que ter discernimento e agir com prudência. O que hoje o sistema não permite que você faça? O mecanismo não permite? Que você xingue, que você ofenda, que você defenda algo contra o progressismo, que você use de deboche, sarcasmos, ironias contra autoridades. Se o sistema não quer que você faça isso, apesar de não ser ali uma vedação legal, que como limite da liberdade de expressão, ou injúria, calúnia e difamação, né? O ideal é você não fazer, porque você não tem como lidar com o sistema. O sistema é forte, né? Então, você pode entender, se você estiver com prudência, você pode exercer ali, mal ou bem, né, alguma parte dessas liberdades que a Constituição diz que você tem. Agora, se você quiser exercê-las na sua plenitude, a tendência é você ser perseguido, né? A gente ser perseguido, porque o sistema está emburradinho, né? Querem fazer um controle das informações para pautar comportamentos, acabar com discursos de ódio, sendo que ninguém diz o que seja isso. O próprio Barroso, que é um defensor disso, ele não dá exemplos do que seja isso. Ele não consegue dar exemplos do que seja isso. Que todos os exemplos partem da casta que ele defende, da ideologia nefasta que ele defende. Então ele não tem como dar mais um discurso de narrativas, ele é muito bom nisso. Ele é educado, ele tem um cara relativamente inteligente, né? Passa ali uma aura de honestidade quando fala. Então, assim, é conveniente para ele vir com esse discurso na certeza da impunidade que hoje o Supremo, com a qual o Supremo atua e respalda tudo o que ele faz.
Então, até onde a gente vai, falei, depende exclusivamente de quem garante as nossas liberdades efetivamente. Presidência da República e Forças Armadas. Mais de ninguém. Obviamente, né, falei institucionalmente disso, mas tem o povo também. Se o povo acordar, ele consegue, independente da presidência da República, fazer diferente e acabar com essa farra. Doutor, onde podemos acompanhar o senhor e seu telefone para poder comprar o livro? Camila, Renata R. Gomes, meu canal no YouTube, no Face, Getter, bom perfil, que mais? Telegram, Renata R. Gomes Oficial no Instagram e no Twitter. E quem que estiver interessado nos meus livros, só passar um zap para mim, DDD 21 998289657, 998289657, 1.500 páginas de leitura. Eu diria que vai dar uma clareza muito grande em relação ao funcionamento do sistema de justiça como um todo, sobretudo da forma como as decisões são fundamentadas, a facilidade de se identificar uma decisão arbitrária, soluções dentro do possível para o que a gente está vivenciando. É uma forma de ajudar as pessoas que estão inconformadas, não compreendem por que acontecem essas coisas, ter uma clareza, né? Se sentir mais autoconfiante para fazer diagnósticos e propor soluções independente de formação jurídica, que eu chamo de deformação jurídica. Né? As faculdades formam robôs, formam pessoas ali, colocam pessoas dentro de uma matrix, e aí a gente vê hoje o que está acontecendo. Ninguém dá solução para absolutamente nada. Doutor, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Peço que Deus os abençoe. E eu quero agradecer também ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus e não esqueçam que à noite tem Cissa Bailey sobre os Estados Unidos. Domingo de manhã tem Ivan Kleber com Europa e à noite temos o professor Leônidas com literatura. Fiquem todos com Deus e até mais.